Olá, hoje é sexta-feira, 4 de abril de 2014 e o Jornal Futura está no ar. O acesso dos brasileiros ao dentista durante muito tempo sempre foi muito difícil e limitado. No Sistema Único de Saúde, até pouco tempo atrás, o principal serviço odontológico oferecido era a extração dentária. Só em 2003 é que foi implantada a Política Nacional de Saúde Bucal, o Programa Brasil Sorridente, que amplia o acesso ao tratamento odontológico gratuito no nosso país. Então é compreensível que 13% da população nunca tenham sentado na cadeira do dentista. O assunto é tema de entrevista aqui no estúdio. Faça então a sua pergunta pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou então pelo @Canal Futura, o nosso Twitter. Veja agora os destaques da edição de hoje. Grupo de escritoras percorre escolas públicas do Rio de Janeiro com oficinas de incentivo à leitura. A gente tenta mostrar para eles que ler é um prazer enorme, que pode ser bom para vestibular, pode ser bom para a vida profissional, bom para arrumar namorada, bom para tudo, porque eles vão ter mais conhecimento, vão ter mais vocabulário, vão ter uma interpretação melhor do texto de uma questão de uma prova, por exemplo. Caravanas de dentistas voluntários invadem escolas de diversos municípios do país para atender a saúde bucal dos estudantes. A gente foca sempre naqueles que são mais velhos, mais próximos do primeiro emprego e com mais necessidades dentárias, mais necessidades no atendimento. O brasileiro está lendo menos. É o que aponta a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada em 2011 pelo IBOP, em parceria com a Fundação ProLivro. Segundo esse estudo, o número de leitores no país apresentou uma queda de 5%. Enquanto em 2007 o país apresentava pouco mais de 95 milhões de leitores, em 2011 o número foi reduzido para 88 milhões. Na reportagem que você assiste agora, nós vamos mostrar uma iniciativa de jovens escritoras que, por meio de oficinas literárias, incentiva a leitura e a escrita entre os estudantes da rede de ensino do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Confira. A queda no hábito da leitura dos brasileiros pode ser comprovada pelos resultados de alguns programas de avaliação, como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que mede a eficiência dos sistemas de educação de 65 países. De acordo com a última edição, realizada em 2012, o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009, deixando o Brasil com a 55ª posição no ranking de leitura. Ainda de acordo com o PISA, cerca de 40% desses estudantes possuem entre 0 e 10 livros em casa e pouco mais de 30% têm entre 11 e 25 livros. Nós temos domicílios com poucos livros, poucos materiais de leitura à disposição das crianças para que elas possam desde cedo folhear, se aproximar. Não tem a prática de leitura em casa de, por exemplo, desde cedo ler junto com os filhos, ler antes de dormir. Essas coisas que vão despertando a curiosidade pelas histórias, pelos personagens. E além disso, quando se chega na escola, muitas vezes a criança é obrigada a ler. Tem provas sobre o livro, coisas que não trazem tanto prazer, que está diretamente relacionado ao ato da leitura. Então a criança, o jovem que não leem, eles acabam com um repertório cultural muito limitado. Mas além disso, tem prejuízos, por exemplo, na ordem acadêmica. São crianças que, por exemplo, têm dificuldade de interpretar o enunciado de uma questão, não só de português, de matemática, de história, todas as questões precisam de uma interpretação. É uma criança que tem mais dificuldade de se relacionar com o próprio livro didático, com o conhecimento, de relacionar as ideias entre si. Qual o estilo de livro que vocês gostam de ler? Quem quer falar? Mitos? Poesia? Romance? Aventura? Há 1 ano e meio, esse grupo de escritoras realiza com estudantes o projeto Entre Linhas e Letras, com o objetivo de transformar o hábito da leitura em uma paixão dos alunos. A gente tenta mostrar para eles que ler é um prazer enorme, que pode ser bom para vestibular, pode ser bom para a vida profissional, bom para arrumar namorada, bom para tudo, porque eles vão ter mais conhecimento, vão ter mais vocabulário, vão ter uma interpretação melhor do texto de uma questão de uma prova, por exemplo. O sabor salgado do mar, o cheiro de protetor solar, o som do violão e o cheiro de cloro, tudo estará sempre vivo a cada anoitecer.
Durante uma oficina realizada na Escola Estadual Zuleika Nunes de Alencar, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, as autoras tiveram uma grata surpresa. A maioria dos alunos que participou do encontro adora ler. Eu me identifico com os livros, isso é muito bom. Eu entro em outro mundo, não entendo o que acontece. Eu acho que se a gente lê, a gente aprende mais a cada dia, né? Nos livros e lendas, poemas, histórias. Porque eles fazem a gente imaginar, criar criatividade na nossa cabeça, melhora a leitura, a interpretação de texto. A nossa escola ela já tem uma tradição em relação a essa questão da produção literária, né? Então esse projeto, especialmente que chegou aqui, foi um projeto muito legal, um projeto muito bacana, quer dizer, são autoras que possuem, que escreveram livros que estão na nossa sala de leitura e que agora os alunos estão tendo a oportunidade de não só ver o livro, mas as autoras também, né? Então isso é muito importante na formação dessas crianças. São muito necessárias políticas públicas que incentivem esse trabalho com o livro na escola e que incentivem a leitura e a escrita e que incentivem também a formação de professores para tudo isso. Nós temos hoje no Brasil escolas sem biblioteca. São escolas nas quais as crianças não conseguem nem sequer ter contato com o material livro. Equipar as escolas com esses materiais, preparar os professores e principalmente criar projetos a partir de políticas públicas consistentes e de longo prazo, para valorizar a leitura, é fundamental para qualificar esse estudante brasileiro. Aí a gente vai melhorar nas provas como o PISA, a gente vai melhorar no IDEB, a gente vai melhorar no desempenho escolar e vai melhorar na postura cidadã também. E ainda sobre educação, na coluna Olho, na escola de hoje, o jornalista Antônio Góes fala sobre o aproveitamento e os resultados de meninos e meninas no aprendizado em ambiente escolar, quando a disciplina é a matemática. Veja. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou nesta semana mais um estudo mostrando que o Brasil se sai mal em testes de desempenho de matemática, principalmente quando comparados com países ricos. Neste caso, no entanto, curioso foi ver que a distância em favor dos meninos no Brasil, num teste que tenta medir principalmente habilidades de matemática aplicadas à vida prática, é uma das maiores do mundo, a terceira maior do mundo em 44 países avaliados. Essa vantagem dos meninos na matemática já foi explicada no passado por razões biológicas ou pelo funcionamento do cérebro. Hoje em dia, ganha cada vez mais força, cada vez mais consolidada, a tese que são diferenças culturais. O modo como educamos meninos e meninas interfere diretamente nesse desempenho. Porém, é preciso lembrar que a matemática é uma das poucas disciplinas no Brasil em que meninos ainda conseguem ter alguma vantagem em relação às meninas. Em praticamente todas as outras disciplinas, em taxas de repetência, em taxas de revasão, inclusive no crescimento, no avanço no ensino superior, até mesmo na pós-graduação, as mulheres têm avançado muito mais, têm aprendido muito mais quando medidos em testes de desempenho e têm avançado muito mais para níveis superiores da educação. Esse avanço feminino se reflete também no mercado de trabalho. Porém, aí a questão é mais delicada. Por quê? Por causa de diferenciais de gênero e alguma discriminação, uma discriminação forte no mercado de trabalho, mesmo tendo a mesma escolaridade e ocupando os mesmos postos, mulheres têm, em média, salários inferiores aos homens. Esse avanço feminino é, em parte, há quem tente explicar esse avanço feminino como se as mulheres tivessem mais aptidão ou tivessem um comportamento mais adequado à escola, à universidade. No entanto, há quem diga, e é uma hipótese fortíssima, de que esse avanço das mulheres, principalmente no ensino superior, na pós-graduação, acontece não por uma questão de habilidade, maior habilidade e inteligência. Elas sabem que, para compensar a discriminação que sofrem no mercado de trabalho, precisam ter mais escolaridade do que os homens para ganhar os mesmos salários. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta com mais Jornal Futura, falando sobre notícias internacionais e as dicas culturais, direto do site da redação Catraca Livre. Até já!